Olá, meu nome é Júlio César Campagnolo e esta é a quarta aula da Teoria do Alvo. Nesta aula falaremos sobre o medo, o fator que cria o bloqueio nos atores durante a cena. No livro O Ator e o Alvo, Donnellan personifica o medo, fazendo com que as perguntas que paralisam os atores no momento da cena se transformem em patas de uma tenebrosa aranha. E assim como uma aranha de verdade pode causar medo em pessoas que têm aracnofobia, o medo durante o palco faz com que aconteça dois sintomas iguais na vida real. O primeiro deles é que sentimos paralisados sem conseguir nos mover. E o segundo é que não conseguimos respirar adequadamente. Podemos então ficar bloqueados em cena ou conseguir identificar os medos e assim enfrentá-los. Vamos analisar cada uma das 8 perguntas. Eu não sei o que eu estou fazendo. Vamos analisar a construção desta frase. Se vocês repararem, a palavra eu se repete 2 vezes. Eu não sei o que eu estou fazendo. Ou seja, se volta ao ego do ator, interioriza o pensamento, faz com que o ator em cena se questione, se culpe e esqueça do momento presente da cena que está acontecendo. E faz como se fosse assemelhar-se às escolhas incômodas da concentração. Ele se fecha no mundo que só existe ele e que nada pode o salvar. Para enfrentar esse questionamento de eu não sei o que eu estou fazendo, é começar a olhar ao redor e ver as coisas que acontecem e principalmente aos alvos que aparecem na cena. Eu não sei o que eu quero. Geralmente os atores ficam se questionando, mas o que eu quero em cena, o que eu quero na visão do personagem? E o querer, ele se assemelha ao ego também, ele se fecha em si mesmo. Eu quero. E o querer se assemelha ao mostrar, que surge de uma vontade do ego de que ele pode querer ou deixar de querer aquilo em certo momento. Então, em vez de usar a palavra querer, vamos começar a pensar em necessitar, criar dependências dos alvos e dos parceiros de cena. Quando a gente quer, a gente pode deixar de querer a qualquer momento, igual a excitação. O necessitar gera uma mudança no personagem. Vamos analisar uma das cenas que tem no livro. A atriz que faz o papel de Julieta pode querer beijar o personagem Romeu. Ou ela pode atuar como se ela necessitasse beijar o Romeu. Qual das duas parece ser mais eficiente? Ela querer e criar um motivo pelo qual ela quer aquilo, ou a necessidade que cria uma motivação para que ela consiga aquilo que ela necessita, que ela precisa para continuar? Superadas essas 2 perguntas, o ator bloqueado ainda pode perguntar: mas eu não sei quem eu sou? E essa pergunta, ela pode ser respondida, mas mesmo respondida, ela não gera a vitalidade na atuação. Vamos usar como exemplo a atriz que está interpretando Julieta. Ela poderia se questionar: mas quem eu sou? E ela poderia responder: eu sou a Julieta. Eu sou uma garota de 14 anos. Eu sou o amor da vida de Romeu. Eu sou a noiva predestinada de Paris. E qualquer uma dessas perguntas responderia à pergunta dela. Porém, não daria a vivacidade para que ela atuasse com liberdade. Pois essas respostas reduzem o personagem à unicidade. Pois ao mesmo tempo que ela é a predestinada de Paris, ela é também a Julieta do Romeu. E ela é a Julieta que tem 14 anos e ela é a Julieta que está presa na sua sacada. Ao invés de perguntarmos quem eu sou, eu não sei quem eu sou, devemos perguntar quem eu preferiria ser. E junto com ela, nós podemos também perguntar quem eu odiaria ser. Pois essa pergunta, ela cria uma ambivalência. Vamos pensar da seguinte forma: se eu fizer a pergunta quem eu preferiria ser,
você parte num ponto que você necessita fazer uma mudança. E ao mesmo ponto que você tem um objetivo a ser alcançado, você tem ainda um objetivo a não ser alcançado. E essa ambivalência faz com que haja um propósito na atuação, com que ela tente se aproximar do que ela quer e distanciar do que ela não quer. Eu não sei onde eu estou. Esta pergunta, ela se refere ao espaço e às coisas que ocupam, atravessam e fazem a divisão espacial do cenário e da cena. Primeiramente, para resolvermos essa questão, devemos parar de tentar controlar o que nós, como atores, vemos da cena e tentar enxergar as coisas através dos olhos do personagem. O espaço cria regras, a quais os atores, assim como os personagens, devem obedecer. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que tem a personagem da Julieta em cima do balcão e vendo o Romeu lá em seu jardim. Ela poderia querer ultrapassar essa barreira, ela poderia querer se jogar ao Romeu, porém teriam consequências. Obviamente que o balcão está a uns 4 metros de altura, então se ela quiser ultrapassar a barreira criada pelo espaço de onde ela está, ela provavelmente vai sofrer consequências, vai se machucar. Então, onde eu estou é o que o personagem vê. E também, junto com o espaço, as limitações e regras que esse ambiente propõe. Eu não sei como eu devo me movimentar. Assim como as perguntas anteriores, esta tem resposta no alvo. O alvo vai possibilitar com que você reaja apropriadamente. Nós precisamos ver o alvo, mas não apenas só com os olhos, mas também podemos usar os outros sentidos para ouvir, sentir, saborear. Isso também dá formas de reagir aos alvos externos. Então, como vou me movimentar em cena também é uma resposta aos alvos. E o alvo, nesse caso, ele pode ser os objetos ou até mesmo o espaço em qual eu me encontro. Vamos pegar como exemplo uma cena de 2 assaltantes entrando em uma casa. O espaço é uma casa escura, que cria imposições a esses 2 assaltantes. Como eles devem se movimentar? Lentamente e silenciosamente. Então, como eu vou me movimentar? Tem que ser uma resposta aos alvos. Por exemplo, esses 2 assaltantes poderiam tomar cuidado com os brinquedos jogados no chão da sala. Isso vai fazer com que a especificidade do espaço diga como eles vão se movimentar. Resumidamente, precisamos ver o espaço e ver as circunstâncias propostas da cena para assim movimentar adequadamente. Eu não sei o que eu devo sentir. Para responder essa pergunta, vamos pensar também nas circunstâncias propostas. Vamos pensar na seguinte cena. Você foi a pessoa escolhida em dizer para o seu melhor amigo que um parente próximo acaba de falecer. Então você se programa, se planeja, pensa que forma que você vai chegar para ele, como que você vai contar. E aí quando você chega diante dele e vê ele presencialmente, a sua respiração muda, você pensa que palavras você vai usar, mas o seu amigo sendo o alvo, é ele que vai dizer as coisas que você vai fazer. Ao observar seu amigo, as suas ideias começam a se organizar, a sua respiração é condizente com o ritmo que ele te apresenta. E as palavras que vão ser ditas são um reflexo condizente com o alvo à sua frente. Nós não podemos expressar emoções, pois quando fabricamos emoções, elas têm o ar de artificialidade. A emoção, o sentimento, não pode ser fabricado de dentro para fora. Ele é um reflexo das coisas que nós vemos. E se você tentar fabricar um sentimento sem estar correlacionado ao alvo, é a mesma coisa de você tentar chorar sem um motivo. É artificial, vai parecer lágrimas de crocodilo. Eu não sei o que eu estou dizendo. Quanto mais importante uma situação é, mais parece com que as palavras não têm significados e as palavras parecem inúteis para explicar o quanto sentimento e quão significativo é aquilo para você. Então, para responder essa pergunta de eu não sei o que eu estou dizendo,
nós sempre vamos pensar em coisas específicas. Não é isso, é isto. Vamos pensar que nessa frase existem duas palavras, o isso e isto. Não é isso, uma coisa generalizada, é isto, uma coisa específica. Então nós vamos tentar ser específicos também no que nós queremos com as palavras que estamos dizendo. Quais são os propósitos, qual a circunstância proposta para aquelas palavras serem ditas e com que propósito elas foram ditas para transformar o ambiente ao redor. Então não é isso, é isto. Sendo assim, o ator necessita ver o que está em jogo para o personagem e para a cena que ele está inserido. Pois assim, vendo a cena e o contexto no qual o personagem vê os acontecimentos ao seu redor, ele consegue dizer as palavras com a intenção apropriada. Eu não sei o que eu estou atuando. Assim como as outras patas da aranha, esse também volta para o eu, para a necessidade de saber, de ter a certeza das coisas que vão acontecer. Saber o que irá atuar é um luxo dos ensaios. O risco está em fazer com que esta atuação seja uma marcação executada através da memorização dos movimentos em relação a deixar de ver os alvos presentes e as relações que eles fazem entre a cena e os personagens. E assim como crianças que quando brincam não ficam pensando no interior dos seus pensamentos, mas criam mundos imaginários ao seu redor, fazendo com que um castelinho de areia se torne em um grande, colossal castelo medieval e que ele seja o rei que comanda um exército de conchas marinhas. E isso para ele é real, pois aquilo que ele vê se torna presente. Sabendo disso, só podemos atuar conectados aos alvos, fazendo com que a cena tenha vitalidade, seja espontânea e viva ao momento presente. Pois o momento presente diz as nuances dos acontecimentos. Querer saber tudo de antemão dos acontecimentos futuros mata a vitalidade da cena. E assim terminamos a aula de hoje sobre o medo.